Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal aqui do YouTube, você médio, você que está começando a desenvolver agora, você que está pensando em entrar para Umbanda, você que está pensando entrar no desenvolvimento mediúnico, você que está pensando em incorporar, nesse conteúdo aqui eu venho trazer algumas dicas. Vamos dar esse exemplo, eu vou trazer aqui para vocês 3 orientações que vão facilitar a sua incorporação. São coisas que às vezes não são ditas, e aqui eu vou revelar esse segredinho aí para vocês, né, para você ter uma facilidade maior aí para poder incorporar. Ou seja, são coisas que você que está começando agora, você que está com problemas na incorporação, vai te ajudar bastante. Então acompanhe esse vídeo do início ao fim. A outra coisa importante também, pessoal, que eu quero citar aqui o que eu vou estar trazendo aqui são algumas coisas que as pessoas perguntaram para mim, né? Patrick, traz aí algumas dicas, algumas orientações aí para facilitar a incorporação, que eu estou tendo problemas, né? Que eu estou tendo aí uma certa dificuldade para poder incorporar. Então eu resolvi trazer. Então, conforme o povo está perguntando bastante para mim, pessoal, então eu estou trazendo e respondendo o pessoal, né, essas questões, essas dúvidas. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar com o quadro de Umbanda Responde, tá? Onde que a gente vai responder aí os inscritos. Basta você simplesmente deixar o seu questionamento aqui nesse vídeo, a sua pergunta aqui nesse vídeo, tá? Que a gente vai buscar analisar a sua pergunta, é claro, a sua sugestão e trazer aqui no canal. Então deixem nos comentários, tá bom? Mas é claro, sem mais delongas, vamos aqui para 3 segredinhos aí para facilitar a sua incorporação. Sem mais delongas, bora aí para esses segredos. Pois bem, pessoal, para a gente começar a falar sobre isso, vamos entender que as coisas que eu estarei citando aqui são coisas simplesmente básicas, tá? São coisas totalmente simples e que às vezes nós, médios, ou você que está iniciando agora, nós às vezes não damos a atenção necessária, tá ok? Primeiramente a gente vai falar sobre os nossos pensamentos. Essa seria a nossa primeira dica, tá? A nossa primeira orientação, nosso primeiro segredo, tá? É claro que eu vou explicar o segredo aqui para vocês. Quando eu estou falando sobre pensamentos, é claro que você deve estar se perguntando, Patrick, isso é fácil, tá? Mas no sentido que eu estou falando não sei se você já escutou aquele velho ditado onde que as pessoas dizem que quando você adentrar para dentro de um terreiro, você tem que deixar os seus problemas do lado de fora, você tem que deixar ali as suas preocupações, enfim, você tem que deixar tudo do lado de fora e entrar com a mente vazia, com a mente limpa. Possivelmente você já deve ter escutado isso se você é médium. Então, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é algo impossível. Por incrível que pareça, isso é algo impossível. Pessoal, é algo de extrema... não tem como ter uma capacidade de simplesmente deixar suas preocupações, os seus pensamentos em outro plano. Por quê? O que acontece? É a mesma coisa da gente tirar a nossa cabeça e deixar ela guardada em casa e ir para o terreiro sem a cabeça, né? Porque a preocupação, os problemas que a gente tem nos acompanham. Até então não é à toa que muitas pessoas que hoje em dia são médios, tá, procuram um terreiro devido a algum problema que estavam passando. Mas enfim, a questão não é essa. O segredo seria fixar os seus pensamentos. Parece ser algo bobo, parece, mas é algo que auxilia muito. Vamos lá. Vamos aqui para algumas questõezinhas dentro desse requisito. Quando eu estou falando fixar os seus pensamentos, isso quer dizer que a mente do ser humano, ela está praticamente 24 horas trabalhando. Então a sua mente, ela está 24 horas pensando, ela está trabalhando. Sempre tem alguma coisa na sua mente. Sempre tem alguma coisa acontecendo ali no seu mental. Aqui, ó, na cachola, né, como o povo diz. Só que é o seguinte,
O que acontece é que nós, seres humanos, temos a mania de focar em algumas questões, ou seja, de ter um ponto mais fixo em algumas questões, principalmente quando estamos passando por algum tipo de problema na nossa vida pessoal. Ou seja, se eu estou com problemas com dívidas, enfim, com atrasos em dívidas, automaticamente a minha mente, a minha cabeça vai se fixar bastante nesse problema. E esse problema, é claro, vai acabar fazendo com que atrapalhe muito o meu desenvolvimento mediúnico. Então, o segredinho para vocês seria procurar formas de você pensar em outra coisa e não necessariamente esvaziar a sua mente, porque isso, como eu disse para vocês, é quase que impossível, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar pontos estratégicos dentro do terreiro para poder fixar os nossos pensamentos, tá ok? E vamos lá para alguns pontos que podem facilitar. Deixando bem claro, eu vou citar aqui alguns pontos estratégicos, mas isso também pode variar conforme a pessoa. Você pode escolher qualquer um dos pontos ou outro ponto aí que você acha melhor. Vamos aqui para alguns lugares que você pode fixar os seus pensamentos. Numa vela acesa, um exemplo. Lá no altar, aqui tem uma vela acesa. Você vai direcionar os seus pensamentos, pode fechar o olho ou abrir o olho, não importa. Mas você vai fazer com que a sua mente fixe os seus pensamentos nessa vela. Ou seja, você vai concentrar nessa vela, mesmo com os olhos fechados, você vai pensar na luz daquela vela. Então o seu pensamento, né, o seu mental vai estar direcionado àquela vela. Ou então você pode fixar os seus pensamentos nos pontos. Isso são as coisas básicas. Fixa os pensamentos em uma vela, em uma firmeza, nos pontos, no som do atabaque, no som das palmas, ou até mesmo no som, né, da voz ali que as pessoas cantando, tá certo? Isso é o básico. O outro ponto também que pode facilitar a sua incorporação é fixar os seus pensamentos na entidade. Um exemplo, vamos ter gira aqui de pombogira. Vou incorporar uma pombogira. Aqui eu tenho a Dona Quitéria. É claro, eu não sei, eu nunca vi a Dona Quitéria quando ela era viva. Vamos dar esse exemplo. Então eu preciso fazer com que minha mente pense na Dona Quitéria. Então aqui eu tenho uma forma representativa, que é a imagem, que é uma forma de representação. Então eu vou fazer com que o meu pensamento, tá ok? Se fixe nessa imagem aqui, ó. Então eu vou fazer com que a minha mente, tá? Trabalhe ou pense nessa imagem. Então, desta forma, você vai facilitar a incorporação. Por quê? O que acontece nesse sentido que você estará facilitando a sua incorporação? Quando os seus pensamentos estão direcionados a coisas mundanas, há uma dificuldade muito grande para que a entidade venha se acoplar no seu mental, no seu corpo. Quando a sua mente está voltada ou está fixada em pontos relacionados ao terreiro, ali, relacionados à gira, à entidade, enfim, é a mesma coisa de colocar um exemplo, tá ok? Em pé de igualdade a sua energia, no caso os seus pensamentos, com a vibração daquela força, daquela entidade. Exemplo, viu, gente? Só estou dando um exemplo. É como se a pombogira, tá? Os pensamentos delas tivesse voltado aqui à vela. Exemplo, viu, gente? O pensamento da entidade está voltado à vela. Então a entidade está fixando ali na vela e você também está. Então vai existir ali um pé de igualdade. Então duas vibrações semelhantes, aonde vocês vão poder ter uma facilidade maior para acoplar a energia de ambos. Tá ok? Então isso é muito importante. Então é colocar os seus pensamentos, de certa forma elevar, mas colocar em pé de igualdade com a vibração daquela força, daquela energia. Tá ok? Certo, né? Pronto. Agora vamos aqui para o nosso segundo segredinho. Esse é uma coisinha que a gente tem que parar e falar um pouquinho bastante sobre isso, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui, mas eu vou tentar explicar mais rápido aqui para vocês, que no caso é o assumir trejeitos. No caso, dar a liberdade para a entidade. Essa é a segunda questão. Mas calma que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Primeiramente eu vou explicar o que seria isso. Primeiro eu estou falando dar a liberdade para a entidade. Isso quer dizer o quê? Não
deixar o seu corpo físico rígido, duro, aquela pessoa insegura, dura, travada. Quando você faz isso, é praticamente você está bloqueando para que qualquer coisa te balance, para que qualquer coisa te toque ou te derrube, enfim. E isso é claro que vai dificultar bastante uma entidade chegar até você ou incorporar, tá ok? Mas enfim, quando eu estou falando deixar o seu corpo maleável, dar liberdade, é não deixar o seu corpo rígido, e sim deixar o seu corpo tranquilo, suave, né? Vamos dar esse exemplo, ou seja, relaxado. Primeira questão é essa. Segunda questão é começar a assumir trejeitos. Vamos lá. O que seria isso? Esse assumir trejeitos, dar liberdade para os trejeitos. Não necessariamente assumir os trejeitos, mas dar a liberdade para os trejeitos. Velho exemplo. Pombogira vai incorporar, é uma gira de pombogira. E a pombogira tem ali, tradicionalmente, né, um costume de colocar as mãos para trás. Tá? Tradicionalmente. Isso pode variar. Eu não posso generalizar que todas as pombogiras fazem isso. Mas um velho exemplo. Tá? Então, para facilitar essa incorporação, esse acoplamento, no momento que você estiver girando, no momento antes da incorporação, aquele breve momento, você também pode colocar as mãos para trás. Outro exemplo básico, giro de preto velho, né? Um exemplo básico. Preto velho tem um costume de vir mais curvado. Então, você vai dar uma leve curvatura também para o seu corpo, tá? Para que assim tenha uma liberdade maior, uma facilidade maior para o acoplamento daquela entidade no seu corpo físico, tá ok? Então, pegar pequenos trejeitos pode facilitar a incorporação. Bacana, deu para vocês entenderem aí. Mas a gente tem aquela outra questão, que aí no caso nós podemos entrar na mistificação, tá? Necessariamente no próprio animismo. O que seria o animismo, para quem não sabe? O animismo é a pessoa que implanta trejeitos ou que assume trejeitos conforme vê. Ou seja, é algo que a pessoa não tem o costume de fazer, tá? Ela não faz, porém ela copia. E isso, de certa forma, pode prejudicar a incorporação. Então, quando a gente está falando assumir pequenos trejeitos, a gente está citando no quesito dar a liberdade e não necessariamente você fingir uma incorporação. Por isso que devemos entender que o médium tem que ser sério nesse quesito, tá ok? Ou seja, se eu for assumir os pequenos trejeitos de uma entidade, eu apenas vou dar uma breve liberdade para que a entidade possa ter uma facilidade maior para incorporar. Ou seja, pombogira, vou colocar as mãos para trás, mas não vou dar gargalhada, não vou nada do tipo, não, só dei essa liberdade, tá bom. Um preto velho, quando vai incorporar, ele encurva. Então eu vou abaixar levemente o meu corpo, eu não preciso necessariamente ficar todo curvado, porque senão você estará simplesmente copiando e não necessariamente dando o espaço e a liberdade. Deu para entender até aí, né? Espero que sim. Mas caso vocês não entenderam, como eu falei, deixe nos comentários a sua pergunta, que a gente vai voltar com o Banda Responde. A gente traz aqui outro conteúdo, outras coisas falando sobre sobre o mesmo quesito ali. Nossa terceiro segredinho seria não se preocupar, não se importar, ou seja, não fixar os seus pensamentos na incorporação. Isso parece ser bobo, nossa, isso parece ser mais do que bobo, mas é uma das coisas principais para você que está começando agora, aí que é mais importante ainda. O que existe nos médios que incorporam agora, que estão iniciando agora? A ansiedade. A ansiedade, ela limita muito os seus pensamentos. Por quê? Porque você aumenta a adrenalina e por aí vai indo, né? Entre vários X fatores ali que pode estar ocorrendo. No caso, é o não se preocupar. Seria deixar simplesmente fluir, controlar um pouco a sua ansiedade. Eu tenho um velho costume de dizer para as pessoas que estão iniciando, né, agora para incorporar, eu falo dessa forma: não se preocupe em incorporar, simplesmente gire. Acontecer, aconteceu. Ou seja, não fica colocando na sua mente que você precisa ou que você deve incorporar, não. Isso, infelizmente, atrapalha, porque, querendo ou não, você pode estar forçando uma incorporação.
Às vezes até a entidade percebendo que o seu corpo não está preparado e você forçando aquilo, meio que querendo forçar mesmo. Isso, querendo ou não, pode estar atrapalhando sim. Então simplesmente deixe fluir, tá? Controle a sua ansiedade. Mas enfim, gente, eu queria trazer um vídeo rápido aqui para falar sobre isso, algumas dicas. Em breve vamos falar mais sobre essas questões, esse assunto. Mas o que eu queria falar também é sobre que a gente vai voltar com o Banda Responde. Então deixa aqui nos comentários a sua pergunta, a sua sugestão, a sua opinião, que a gente analisa e traz aqui para tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Deixando claro que eu tenho aquele costume de dizer, a sua dúvida, o seu questionamento, a sua pergunta, ela pode tanto te ajudar a esclarecer a você, como também ajudar outras pessoas que às vezes estão com as mesmas dúvidas, com os mesmos questionamentos. Então, participe. E não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Axé? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.